Amigos do Mutuípe Agora, você internauta que nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores, nós estamos aqui com a Marise Brito para uma entrevista. E escolhemos esse cenário belíssimo, a Casa de Cultura de Mutuípe, um lugar onde foi exposto o projeto Mutuípe e suas grandes mulheres. Fotos belíssimas, conhecidas de todos nós, já que tivemos um evento aqui para a apresentação desse projeto, e uma das responsáveis por esse projeto está aqui, Marise Brito, que contou a história dessas mulheres. Marise, como é que surgiu esse projeto? Bem, Evandro, nós tivemos a boa ideia, a maravilhosa ideia de presentear Mutuípe na passagem dos seus 89 anos, contando a história das grandes mulheres que constroem esse município. A secretária de Saúde, Jaque, juntamente com Darlene, foram a Salvador e, em conversa com o fotógrafo Edgar Chaves, chegaram a um acordo, combinaram para que fizesse um ensaio fotográfico dessas mulheres, combinadas com as histórias de vida delas, que foram contadas de forma a que a comunidade conhecesse a sua intimidade, a sua história de vida, as suas histórias de superação, como essas mulheres, elas vivem em Mutuípe, por tudo, conhecer a sua trajetória de vida, tudo que elas passaram, como elas superaram problemas de saúde, problemas de preconceito, de discriminação. Esses seriam os critérios, Izzy, para a escolha dessas mulheres? Seriam esses os critérios. Mas eles e outros critérios também foram surgindo à medida em que as conversas, os relatos de vida foram apresentados, foram surgindo, e que outras pessoas também sugeriram que outras mulheres participassem do projeto. Então, os critérios eles foram aparecendo, surgindo com o tempo. E como é que se deu esse passo a passo até chegar ao projeto final? Assim, no início nós selecionamos 50 mulheres. Dessas 50 mulheres, ficaram somente as 34 que foram homenageadas. O que nós quisemos, na verdade, foi homenagear todas as mulheres de Mutuípe que de alguma forma têm uma história de vida semelhante a todas essas que foram fotografadas. E aí, Edgar Chaves veio por 3 vezes a Mutuípe, fotografou. O ensaio fotográfico foi feito de uma forma muito reveladora. A autoestima das mulheres foi revelada, elas se sentiram muito bem, se posicionaram de forma assim que nos emocionante frente ao fotógrafo. Depois em conversa com elas falaram sobre suas vidas. Foram momentos emocionantes, momentos assim onde elas percorreram as suas memórias, foram lá no fundo do baú, reviraram, né, suas memórias. Foi muito emocionante, muito choro delas e choros meus também. Depois eu tive o trabalho de escrever, respeitando as suas falas, respeitando os seus segredos que não foram revelados. E com muita ética, eu fiz de tudo para primar pela ética na hora de escrever as histórias de vida delas. E depois o momento de ler para elas, para que elas aprovassem essas histórias que foram escritas. E à medida que elas foram ouvindo essas histórias, é que a emoção foi maior ainda. Para mim foi uma grata surpresa. Na verdade, esse projeto tem 2 pontos interessantes. Você tem a parte da fotografia, né, que revela a questão estética da pessoa, e você tem a parte da história de vida, né? E para você certamente foi algo novo nessa sua carreira de escritora, né? Foi. Para mim foi carreira de escritora nem tanto, né, Evandro? Vamos menos. Porque, na verdade, eu acabei me revelando graças às histórias de vida dela. Porque eu escrevo... Então esse é seu primeiro trabalho, não, né? Não, assim, de escrever histórias, contos, realmente assim, que tenha condições de publicar, de ter uma publicação futura, é a primeira vez. Mas eu sempre escrevo poucas coisas, né, que fica limitado realmente aos meus arquivos pessoais.
Mas eu agradeço demais a todas essas 34 mulheres, porque meu talento de escritora, como os leitores estão aí afirmando que eu tenho talento de escritora, esse talento foi revelado graças a elas. Elas têm, assim, grande parte de responsabilidade, de contribuição por eu ter escrito do jeito que as pessoas têm dito que eu escrevi muito bem e que elas gostaram e apoiaram a escrita. Há relatos, inclusive, de que os familiares, ao lerem a história de vida dessas pessoas, se emocionaram, né? Foi isso mesmo que aconteceu? Realmente, para mim, foi emocionante para mim quando eu fiz a leitura para elas, né? E elas choraram, mas choraram muito, 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 muito. E acompanhando aqui a exposição, os leitores que vieram também, que leram enquanto eu estava aqui na minha presença, eles choraram. Homens, o que mais me impressionou foi que homens choraram com as histórias de vida dessas mulheres. Nós tivemos aqui na Casa da Cultura, no dia 11, a apresentação desse projeto. Como é que foi a organização desse evento? A organização contou com a parceria da Casa de Cultura, né, com Cal, Juliana, que estavam aqui, Darlene, que já vem acompanhando com a gente todo o projeto, e Tony, que fez a decoração, que arrumou toda a parte, eles dois que organizaram. E, juntamente, nós temos também a parceria da Secretaria de Educação, da Secretaria de Ação Social e, claro, a Secretaria de Saúde, que identificou, a Secretaria de Saúde, basicamente, ela identificou mulheres que passaram por lá e que têm problemas de saúde, de superação de doenças como de câncer, de depressão, e que essas mulheres, elas foram selecionadas porque são mulheres vitoriosas, né, que superaram graves problemas de saúde e que estão aí para mostrar que é possível quando se acredita, com força de vontade, quando se acredita é possível superar. Izzy, então esse trabalho todo, esse projeto vai render um livro? Vai render um livro, né? Vai render um livro. Tem que render um livro porque é outro presente que nós vamos dar a Mutuípe, que é um livro, porque merece, tem que ficar. São histórias belíssimas, belíssimas histórias. Alguma que você pode pincelar, relatar, que marcou a sua vida? Embora todas certamente tenham sua particularidade, né, cada uma, mas existe uma que você pode citar assim pra gente? Já que a gente está falando em publicação de livro, eu gosto muito da história de Neide Tetê, que é uma grande escritora que Mutuípe tem. É uma das maiores escritoras que Mutuípe tem. É aquele diamante que está lá, assim, escondidinho e que nós descobrimos. E Neide tem uma história de superação linda, porque ela deixou de estudar muito nova, né? Se casou aos 15 anos de idade, quando ela tinha somente 15 anos, e deixou de escrever. Ela era apaixonada pela escrita, muito apaixonada pela escrita. Ela, como quando criança, ela catava papéis, fragmentos de gravuras, ela saía correndo atrás do lixo literário dela para escrever, para ter o que escrever. Quando ela se apartou da escola, que ela trouxe para casa o caderninho com poucas folhas em branco, então ela escrevia e apagava para ter sempre o que escrever. Quando a borracha acabou, ela apagava com o dedo. Então é uma história assim belíssima em termos de literatura, é a de Neide. Mas todas as outras histórias de vida são espetaculares e durante esse período eu vou melhorar todas essas histórias, vou voltar a ouvir essas mulheres todas, porque elas têm muito ainda a acrescentar. Elas gostaram do resultado, elas hoje são mulheres felizes porque nós proporcionamos isso e não tem preço que pague. Nós homenageamos a velha geração e homenageamos também a nova geração. Todas as mulheres de Mutuípe estão sendo homenageadas também. Isso é o que eu quero deixar claro, que algumas ficaram de fora, das 50 que ficaram de fora e das milhares que ficaram de fora, elas estão sendo homenageadas por cada uma dessas, pela advogada Luzia Brito, pela história da professora Adilis, da comerciante Helena Borges, que é uma história de superação belíssima e de amor imenso à família,
por Neuma, que sofreu um problema de saúde grave, que está aí se superando, Geisa, que é uma enfermeira nova, que também que trabalha na zona rural. Então, a gente homenageou todas essas mulheres de Mutuípe através dessas, e eu gostaria muito que todas elas se sentissem homenageadas. E há a possibilidade de um novo evento desse? Iremos homenagear os grandes homens de Mutuípe. A gente vai fazer um evento, eu espero que melhor do que esse, porque a comunidade recebeu muito bem. Nós fomos assim parabenizadas todos os dias, nós estamos sendo parabenizadas na rua. A minha página no Facebook tem recebido assim comentários e depoimentos que tem me deixado assim super feliz, porque foi um evento que trouxe alegria a todas as pessoas, as mulheres que foram homenageadas, aos que vieram aqui assistir o evento, às famílias e à comunidade. Bom, então depois desse projeto, o que é que você traz desse projeto para a sua vida? Para a minha vida? Eu acho que a gente não pode, como eu sempre acho, sempre tive assim como minha filosofia de vida, nós não podemos desistir de ninguém, E essas mulheres, elas estão em casa, a gente vê, vamos supor, eu falo muito sobre a situação de Dona Helena. Dona Helena é uma comerciante, 80 e tantos anos. Você passa na porta de Dona Helena e diz assim, essa mulher é rica, essa mulher nasceu em berço de ouro. Não, gente. Dona Helena não nasceu em berço de ouro, como outras e outras mulheres de Mutuípe que não nasceram em berço de ouro. Elas lutaram muito, muito, muito para chegar onde estão. Muito. Passaram por situações de preconceito, de machismo, de fome. Muitas mulheres dessas aí passaram por fome, por situação de fome. Entendeu? E essas mulheres venceram na vida. E a gente precisa conhecer a história de vida dessas mulheres para que nós possamos admirá-las mais ainda, a respeitá-las mais ainda e seguir o exemplo delas de superação. Porque na vida, quando a gente tem força de vontade e amor, principalmente, tudo a gente supera. Bom, para encerrar nossa entrevista, Izzy, a gente precisa conhecer um pouco mais da escritora, né? É seu primeiro trabalho, mas eu gostaria que você falasse um pouco assim da sua vida. Você hoje é bancária, né? Exerce a profissão de bancária. Como é que surgiu esse desejo pela literatura? Evandro, desde pequena, que minha tia Luzia Brito, que me criou, tia exigia, né, que eu lesse, e sempre comprou muitos livros para mim, e eu sou leitora desde pequena. Mas eu nunca pensei em me tornar uma escritora. E eu leio muito, 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 leio mesmo. E, de repente, eu pensei em fazer uma biografia simples, contando, assim, uma coisa mais, sem ser um conto. De repente, com a história de Dolores, a história de Dolores é uma história linda, muito linda, uma história de amor. Tanto que eu termino assim, ela amou loucamente, jamais enlouqueceu. A história de Dolores é uma história linda. E aí, eu disse, quando eu me vi, eu já estava escrevendo um conto com a história de Dolores. E depois veio a história de Neide TT também, da escritora Neide TT, que eu acabei também fazendo um conto. E quando eu entreguei a história eu pedi a Luzia Brito, a tia Luzia, e a Adilis, a professora Adilis, que elas corrigissem os textos. E aí a resposta era surpreendente. Elas diziam que eu tinha talento para escritora. A Adilis ficava esperando eu trazer os textos, e quando eu chegava do lado de fora da grade da casa dela, ela sacudia e dizia assim, você tem talento, publique o livro. E eu dizia, meu Deus, que resposta maravilhosa. Era uma resposta que eu não esperava. A tia chorou com a história de Dolores e outras pessoas. Jaque, quando eu entregava meus textos a Jaque para ela ler, depois de um dia cansativo de trabalho, ela se revigorava e ficava animada, entendeu? E fui mostrando às outras pessoas, e a resposta do leitor foi assim, gratificante, e eu disse, não, eu tenho que seguir, eu não posso mais decepcionar. Muito bem, nós conversamos então com Marise Brito, ela que escreveu as histórias das grandes mulheres de Mutuípe, que faz parte do projeto Mutuípe, Suas Grandes Mulheres. Marise, muito obrigado pela entrevista, e a gente vai ter outras oportunidades para falar dessa riquíssima fonte que é a literatura mutuipense especialmente.